Pessoal, Deus abençoe vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós estamos aqui para dar início ao novo quadro que chama Disse Jesus. Como o título deste quadro já diz, nós estaremos falando sobre as palavras do Senhor Jesus, os ensinamentos do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz assim: venham ter comigo todos os que andam cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo e aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Assim o vosso coração encontrará descanso, pois o meu jugo é agradável e os meus fardos são leves. Este, meus amados irmãos, é o melhor convite de sempre, o melhor convite feito à humanidade. Todos podem aceitar esse convite, o convite mais maravilhoso de sempre. É o Vinde a mim. O Disse Jesus de hoje, nós vamos falar sobre Vinde a mim. Jesus está fazendo um convite a mim, a você e a todas as pessoas que querem segui-lo, que querem andar com ele. Amém? Esse convite, meus amados irmãos, Jesus fala de um jugo. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Eu queria falar um pouco sobre o jugo para que vocês possam entender o significado desse convite de Jesus. O jugo, para quem ainda não sabe, o jugo era uma peça de madeira, tá, que servia para unir os bois de uma junta. Fazia com que os bois andassem no mesmo compasso, no mesmo ritmo. Você está vendo aí no ecrã uma imagem do que é um jugo, tá? Este jugo, também naquela época de Jesus, era uma palavra usada que significava o conjunto de regras, tá? O conjunto de ensinamentos que um rabino fazia. Eram os ensinamentos, era uma interpretação dos ensinos da Torá, que era a Bíblia dos judeus naquela época, a Torá, e cada rabino tinha a sua escola, e cada rabino fazia a sua interpretação, fazia um conjunto de regras da sua escola. E os discípulos daquele rabino, os seguidores daquele rabino, eles eram obrigados a carregar sobre eles aquele fardo, aquele jugo, não é isso? Para que eles seguissem o seu mestre, para que eles seguissem a sua escola, eles tinham que carregar aquele conjunto de regras. E isso, muitas das vezes, era pesado. Jesus falou sobre isso. Muitas vezes, Jesus falou que os fariseus, os doutores da lei, colocavam fardos pesados sobre os seus discípulos, sobre as pessoas. E eles mesmos não podiam mover com um único dedo. Mateus, capítulo 23, do versículo 1 a 4, eu vou estar lendo para você entender. Diz assim: Jesus falou depois à multidão e aos seus discípulos desta maneira: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Tudo que eles vos mandam, devem aceitá-lo e pô-lo em prática, mas não imitem o que eles fazem. É que eles dizem uma coisa e fazem outra. Arranjam fardos impossíveis de suportar e colocam-nos às costas dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo lhes querem tocar. Portanto, meus irmãos, o problema não era a Torá, não era a Bíblia, mas sim a interpretação que eles faziam. Eram interpretações de homens, regras criadas por homens, criadas pela religiosidade, pela religião daquela época. Muito bem, meus irmãos, no capítulo 23 de Mateus, dos versículos 13 a 31, Jesus vai lançar 8 ais sobre os fariseus, sobre os escribas, tá lançando duras críticas sobre eles. E isso vai fazer com que você entenda melhor o jugo dos fariseus, o jugo, o fardo da religiosidade daquela época. No versículo 13, Jesus vai lançar o primeiro ai. Jesus disse: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, fecham a porta do reino dos céus na cara das pessoas. Não entram, não deixam entrar os que gostariam de o fazer. Ou seja, eles não eram salvos através das suas interpretações, dos seus conjuntos de regras. Nem eles
e nem os seus seguidores. Jesus disse, vocês não entram e nem permitem que outros entrem, ok? Então, ou seja, a religiosidade, a religião, o ensinamento dos homens não pode produzir salvação às pessoas, ok? E no versículo 14 nós vamos ter o segundo ai, que diz, ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, disse Jesus, devoram os bens das viúvas e desculpam-se com longas orações, mas Deus há de castigar-vos ainda mais por causa disso. Ou seja, a religiosidade, a religião dos doutores da lei, dos escribas, dos fariseus daquela época, na verdade, era um pretexto para o lucro próprio, para o ganho pessoal. Eles não se importavam com as pessoas. Quando Jesus disse, tiram o dinheiro das viúvas, viúvas naquela época representam pessoas muitas vezes pobres, muitas vezes não tinham ninguém para as ajudar, dependiam de esmolas, de ajudas de outras pessoas e muitas vezes até fome passavam. Então, as viúvas representam uma classe de pessoas que não possuíam bens, que não possuíam nada muitas das vezes, mas mesmo assim, os doutores da lei, os escribas, ao invés de socorrer, que era isso que a Torá ensinava, era isso que a lei de Deus ensinava, socorrer as viúvas, ajudar os necessitados, mas eles não se importavam com essas pessoas, muito pelo contrário, eles tiravam ainda o pouco que tinha. Era a religião do lucro fácil, do benefício próprio. Bom, e no versículo 15, nós temos o terceiro ai, que diz assim, ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, corre o mundo inteiro para arranjarem um adepto, mas quando conseguem, tornam-no 2 vezes mais merecedor do inferno que vocês. Uau, veja bem como é pesado isso aqui. O que Jesus está falando aqui é muito sério, muito importante, meus irmãos. Os fariseus, os doutores da lei, os líderes religiosos daquela época, não apenas não eram salvos e impediam outros de ser salvos. E o problema aqui é que eles ensinavam que os seus seguidores receberiam salvação por seguirem as suas interpretações, seguirem as suas regras, seguirem os seus conjuntos de lei, os seus fardos, por carregarem os seus fardos, por estarem debaixo do jugo deles. Entretanto, os seus seguidores que pensavam ser salvos estavam ainda condenados 2 vezes, condenados ainda mais, porque pensavam ser salvos e, na verdade, não eram. E no versículo 16, meus irmãos, nós temos o 4º ai, que Jesus diz assim, ai de vós, conselheiros cegos. Ensino que se uma pessoa jurar pelo templo, isso não tem importância, mas se jurar pelo ouro do templo, então fica obrigada a cumprir o que jurou. Vejam bem, isso aqui tem muito a ver com ai anterior, com o terceiro que nós falamos. Pessoas que estão preocupadas com lucros, pessoas que estão preocupadas com ganho próprio e que elas são cegas, e estão querendo guiar outros, sendo que elas mesmas não conhecem o caminho da salvação. Ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, é o 5º ai, versículo 23. Dão a Deus a 10ª parte da hortelã, do endro e dos cominhos, e põem de lado as coisas mais importantes da lei, tais como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Essas coisas era que é preciso cumprir, sem desprezar as outras. Vejam bem, meus irmãos, é como nos dias de hoje. Muitos religiosos, porque dão os dízimos. E veja bem, os fariseus eram criteriosos no dízimo. Davam o dízimo de tudo, diz a palavra do Senhor, das coisas mais pequenas, da hortaliça. Jesus está falando de coisas mínimas. Davam o dízimo de tudo, mas o principal, o espírito da lei, que é a misericórdia, a justiça, a fidelidade acima de tudo ao Senhor, o principal, o espírito da lei, eles não praticavam e simplesmente porque eram dizimistas, pensavam que estavam salvos. Muitas pessoas pensam que podem possuir salvação, que podem comprar salvação com seu dinheiro,
com suas esmolas, suas ofertas, os seus dízimos, mas a salvação não se compra. O preço foi pago, e o preço foi pago por Jesus. Foi o seu sangue derramado na cruz. Só há salvação através de Jesus Cristo, do arrependimento e da fé em Jesus, e não por práticas religiosas. Não se pode comprar salvação, ok? E o sexto ai, que está no versículo 25, diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus fingidos, limpam a parte de fora do copo e do prato, mas a parte de dentro está cheia de roubos e violência. Vejam bem, Jesus está falando das pessoas que se preocupam com a aparência. Tem aparência de santo, tem aparência de seguidor, de discípulo, mas na verdade o que eles praticam no oculto não corresponde àquilo que eles ensinam, àquilo que eles pregam. Preocupam com a aparência, limpam apenas o exterior, mas o mais importante, que é o interior, eles não limpam, tá? E o versículo 27 vai falar do sétimo ai, que está ligado ao sexto ai. Diz assim: ai de vós, doutores da lei e fariseus fingidos, são semelhantes a túmulos caiados. Por fora parecem muito bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda espécie de podridão. Vejam bem que coisa interessante. Sepulcro caiado, por fora está bonito, fora está pintadinho, está limpo. Uma pessoa pode se aproximar até, ela não tem receio de se aproximar, porque é algo que está limpo. Mas por dentro daquele sepulcro, se a pessoa soubesse o que está ali dentro, ou se a pessoa pelo menos chegasse ali perto do sepulcro e visse aquele sepulcro aberto, o que ela veria? Podridão, resto de mortos, pessoas mortas, podridão, cheirava mal. Certamente, se aquele sepulcro estivesse aberto, ninguém se aproximava dele. Assim é a religiosidade. Assim eram os fariseus, os doutores da lei. Se soubessem realmente quem eles eram, se soubessem realmente quem eles eram por dentro, as pessoas não se aproximariam deles. Então, para enganar as pessoas e para ter mais seguidores, para que as pessoas se aproximassem deles, mantinham uma falsa aparência, uma aparência de engano. Bem, meus irmãos, e o oitavo ai está nos versículos 29 a 31, que diz assim: ai de vós, doutores da lei, fariseus fingidos, constroem os túmulos dos profetas e fazem belos monumentos aos mártires, e declaram: se tivéssemos vivido nos tempos dos nossos antepassados, não nos teríamos juntado a eles para matar os profetas. Desse modo, confessam que são descendentes daqueles que assassinaram os profetas. O que Jesus está dizendo isso? São pessoas que culpam os outros dos pecados que eles mesmos cometem, né? Culpam as pessoas, transferem a responsabilidade dos seus erros para os outros. Eles, ao condenarem os outros, estão condenando eles mesmos. Eles são condenados pelas suas próprias palavras, não é verdade? Porque culpam as pessoas, condenam as pessoas daquilo que eles praticam. Eles tornam-se culpados pelas suas próprias palavras. Bom, meus irmãos, e em Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Paulo, quando escreve a sua carta aos Gálatas, vai orientá-los, tá, que eles já foram livres deste jugo, libertos da religiosidade, e não poderiam voltar a estas práticas. Paulo chama de jugo de escravidão. Tá? Por tudo isso, meus irmãos, é que a grande multidão de judeus daquela época estavam já cansados da religião, fartos da religião. Talvez isso seja semelhante ao que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão cansadas de religiosidade. As pessoas estão fartas de um engano, de uma mentira. Não é isso? É por isso que nós estamos aqui, para trazer a novidade do Evangelho de Jesus Cristo. Uma novidade de vida, as boas novas do Evangelho de Jesus. E Jesus convida esta multidão a trocar de fardo. Quem está cansado, quem se sente sobrecarregado, venha a mim, porque o meu jugo é suave. Ou seja,
Os ensinamentos de Jesus são suaves, os ensinamentos de Jesus são leves, não é como a religiosidade. Muitas pessoas dizem, é muito difícil ser crente, é muito difícil ser evangélico, é muito difícil ir para o céu, tem que se pagar um preço muito grande, muito alto. Meus queridos irmãos, todo o preço da salvação já foi pago por Jesus, não há preço mais a pagar, não há sacrifício a fazer. A palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor não é pesado, não é difícil, ele é prazeroso, ele nos traz refrigério. Se nós seguirmos esse ensinamento de Jesus, que é o seu jugo, que é o seu fardo. E Jesus está falando, se você está cansado, mas primeiro a pessoa precisa reconhecer que está cansada, que se sente frustrada, decepcionada com a religião, com a religiosidade, com os ensinamentos de homens, com os ensinamentos deste mundo, está cansada e não quer mais carregar sobre ele este fardo. Aí sim, ele vem a Jesus. Observe que o convite de Jesus é: vinde a mim. Não é ir a outros homens, não é ir à religião, é a mim. Não é uma denominação, não é uma igreja, é Jesus Cristo, o Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele, ninguém vai ao Pai. Jesus faz um convite: vinde a mim. Se você tem seguido religião, se você tem vivido ensinamentos de homens, se você tem vivido uma religiosidade vazia, fútil, volte-se para Jesus. Volte para Ele. Conheça os seus ensinamentos. Carregue sobre si o seu jugo. Bom, meus irmãos, tendo dito isso, feito esse convite de Jesus para trocar o fardo pesado pelo fardo leve e suave, que é o fardo de Jesus, eu quero orar com você. Quero orar com você. Talvez você já sente-se decepcionado. Às vezes você até faz parte de uma igreja, de uma religião, de uma denominação e se sente vazio. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com o ensinamento de Jesus, com as palavras de Jesus, tá? E não com as palavras dos homens. Nós vamos orar, eu quero orar por você. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para Ele. Receba-o. Receba Jesus como seu Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por estes irmãos, cada amigo, cada amiga, cada pessoa que nesta hora, Senhor, está ouvindo esta mensagem, que está orando comigo nesta hora, que está abrindo o seu coração para o Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor tire este peso, esse cansaço da religião, do mundo, de ensinamentos de homens, toda essa frustração que carregam com eles, toda essa decepção que carregam com eles. Ó Pai querido, é aqueles que abrem o coração para o Senhor Jesus. Ó Pai querido, a Tua palavra diz que o Senhor está à porta e o Senhor bate à porta. E aquele que abriu, o Senhor entra. Ó Deus, aquele que abre o coração para o Senhor nesta hora, entre neste coração, entre, faça morada, faça a diferença, traga sobre ele, Senhor, o refrigério, o alívio que o Senhor prometeu na sua palavra. Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, muito obrigado pelo apoio e se você foi edificado com esta palavra, partilhe com outras pessoas também esta palavra. Deus os abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.